Senhor, estou aqui. Desculpe, estou fazendo tudo menos sentar e ouvir você. Por favor, ajude-me a superar o medo de tudo. Jesus começou. Abrace o sofrimento, amado. Não fuja dele. É exatamente o que uso para aproximá-lo de mim e purificá-lo. Você já tem um aviso prévio e sabe que o antídoto é louvor e adoração, e que também virei em sua defesa em tudo o que eu permitir ou autorizar. Portanto, não tenha medo. Tudo vai dar certo para o seu bem. À parte, família, tirei 3 cartas aleatórias. A primeira carta na frente dizia: sofrimento e graça. Mãe abençoada. No verso estava escrito: não, minha filha. Embora eu tenha sido elevada à dignidade de mãe de Deus, 7 espadas de dor perfuraram meu coração. Não faça nada para se defender, mas tudo com humildade. O próprio Deus te defenderá. A segunda carta dizia: conferência sobre guerra espiritual. Sempre dependa de seus superiores, mesmo nas menores coisas. A última carta dizia: adoração e guerra. A cada batida do tamborim, eu disperso inimigos e afasto a escuridão. E recebi novamente a leitura pastoral. Então eu estava pensando: Senhor, estou tão cansado e com medo agora, porque acabei de sair de uma tempestade que tirou meu fôlego. Não tenho certeza se posso suportar muito mais. Jesus continuou: você tem se confundido com muitas coisas porque começa a duvidar novamente e questionar tudo. Apenas fique firme na minha palavra, amado. Fique firme quando isso for tudo o que você pode fazer. Você verá com o tempo o quão claramente tem me ouvido e quão preciso tem sido seu discernimento. Apenas fique firme e espere. Eu gostaria que você compartilhasse sua experiência que teve esta manhã. Foi muito real, amado. Senhor, vejo porque no filme tantos choraram e não queriam voltar. É a maior consolação experimentar o céu. E também uma grande dor, porque a paz, a satisfação, a alegria e a plenitude que você sente não há nada igual. Não faz você querer voltar de jeito nenhum. Bem, essa é a sua casa, e isso lhe dá algo não apenas para esperar, mas para ansiar. Quando as preocupações desta vida se tornam muito pesadas, você sabe que esta realidade em que está vivendo é apenas temporária, e você tem uma realidade maior que é eterna, onde cada realização que você já desejou será dada a você. Compartilhe, amado. Será um grande encorajamento para muitos. Então, família, assisti a este filme chamado After Death, e foi baseado em pesquisas científicas e relatos de testemunhas oculares de experiências de quase morte contando sua história. E no final, as experiências que descreveram foram trazidas à vida, e isso me levou às lágrimas, apenas desejando ir para minha casa celestial, e também rededicando minha vida novamente a Jesus para viver pelas almas. O filme só pode ser encontrado no aplicativo Angel Studios, pelo qual você tem que pagar $19,99 pela assinatura. Tem todos os últimos filmes cristãos para aqueles que estão interessados. Houve 2 que tiveram experiências infernais, mas a misericórdia de Deus os tirou de lá. E eu simplesmente chorei com a bondade de Deus e como é importante contar a todos sobre ele para que muitas almas não vão para o inferno. Não conseguia parar de pensar nisso. E Jesus havia estendido um convite para o céu algumas semanas atrás, na verdade, para todas as suas noivas, e eu não tinha voltado. Então, esta manhã, sinto fortemente tocar alguma música instrumental celestial e apenas fechar meus olhos e permitir que o Espírito Santo assuma. Sim, tenho lutado com muita dúvida, incredulidade e insegurança, mas apenas dei um passo de fé. Na próxima mensagem, compartilharei minha visitação celestial. Então fui discernir esta mensagem em 2 partes, e minhas leituras estavam por toda parte. Não consegui confirmar se era do Senhor ou não, e comecei a ficar um pouco frustrado. Então decidi tirar uma mensagem aleatória para obter mais clareza, e o título dizia: Incredulidade e Escrupulosidade. Ao ler isso, senti que tinha que adicionar a esta mensagem. Isso é de Madre Claire em 2022, mas ainda é tão relevante hoje. E percebi que estava lutando com incredulidade e escrupulosidade. Oh, ajude-me, Senhor. Começou com Madre Claire querendo comprar um equipamento, mas ela não tinha paz e ficou confusa. Ela finalmente obteve clareza do Senhor quando ele estava tentando chamar sua atenção de que ele queria que ela prosseguisse com a compra, apenas não da fonte de onde ela ia comprar. Então ela recuperou sua paz e Jesus começou a abordar suas lutas com incredulidade e escrupulosidade, que acredito que todos nós lutamos às vezes. Vou apenas ler para você quando Jesus começou a falar. Então isso é de Madre Claire. Então fui novamente às promessas de Abba apenas para obter uma confirmação e recebi obediência. Faça o que lhe mandam fazer. Ainda me senti estranha, mas o que aconteceu foi que veio à minha mente. Tenho certeza de que meu anjo ou o Senhor foi a fonte. Esta é a fonte certa para o que eu preciso? E recebi um sinal negativo sobre isso. Ele não é a fonte certa. E de repente todo aquele medo e de incredulidade me deixaram. Então era isso. Uau, Senhor. Finalmente liberada. Obrigada. Ele disse. Eu não comecei esta mensagem dizendo que te tiraria deste poço? Obrigada, Senhor.
Que coisas terríveis estão planejadas para este mundo. Ele mudou de assunto. Isso é correto. Você está verdadeiramente nos tempos finais com força total, mas estou protegendo todos vocês. Todos vocês. Sim, há perseguição, mas nada que os impeça de trabalhar. Vocês sempre terão meu trabalho para fazer. Eu estava pensando na internet porque é assim que transmitimos mensagens para as pessoas. Então eu disse, Jesus, eu confio em você, mas e se não houver mais internet? Sempre haverá trabalho para você fazer. Por favor, siga um pouco do seu próprio conselho. Não tente resolver os problemas de amanhã com a graça de hoje, eu disse. E então ele disse, posso dizer isso? O que, senhor? Sim, você pode dizer. O que é? Você se preocupa demais. Por favor, confie mais em mim. Ele me segurou perto de seu coração e me disse que me amava muito, mas quando vou confiar nele? Eu disse, eu preciso dessa graça. E ele disse, eu já te dei, mas onde está a sua correspondência à graça, ao meu presente? De fato você está tentando, mas não quero que esta comunidade siga sua falta de confiança. Diga-lhes isso, por favor. É de mim. Todo mundo entendeu isso? Ok, eu ri. Bem, de qualquer forma. Não, isso não está certo. Eu não ri. Eu pulei adiante. Ele me abraçou novamente e disse, Oh, Claire, eu te amo tanto. Você certamente é um exemplo clássico do meu apóstolo Tomás. Você pode pedir suas orações, sabe? Ele não tem mais dúvidas. E eu ri. Sim, ele está no céu. Como isso pode ser? Ele disse, não, sério, você é o gêmeo dele. Mas deve ser assim se eu quiser tocar aqueles que estão presos em correntes de medo. Eu devo trabalhar com um exemplo lamentável de incredulidade com o qual até a alma mais humilde se identificará. Mas vou dizer isso. Você tentou ser fiel com meus recursos, e por isso estou orgulhoso. Você não tem paz porque essa não era a fonte certa para o que eu pedi que você conseguisse. Agora vou conectá-lo à fonte certa. Você pode confiar nisso? Ah, acho que posso, com mais risadas. Você vai florescer com este presente. Eu não te disse que estou te dando uma nova vida? Isso faz parte disso. Você aprenderá rapidamente. Obrigado, Senhor. Agora, já que você saiu do buraco, podemos seguir em frente? Sim, Senhor. Mais uma vez, obrigado por ser tão cuidadoso. Você está aprendendo. Mas eu queria falar com você sobre o orgulho. O orgulho sempre assume que está certo e não deixa espaço para questionamentos. Então eu perguntei a ele, como eu reconcilio isso com a incredulidade? É realmente uma linha tênue, ele respondeu, que você deve aprender a distinguir. Você sempre pode usar a desculpa de que tem medo de ofender com a incredulidade. Sim. Se eu tivesse medo disso, então não pediria a ninguém mais para me ajudar a discernir, e isso também não seria bom. Isso, ele continuou, isso pode ser usado como uma desculpa para impedir alguém de usar mais discernimento, indo a outras fontes para discernir. Sempre com essas questões, consulte sua consciência. Se você não tem paz, há uma boa razão para isso. Neste caso específico, eu retive essa paz porque tinha uma fonte melhor para você. E no último momento, com a ajuda do seu anjo, você me procurou sobre a fonte e eu te respondi. Então agora que você tem paz, pode seguir em frente sem ser escrupuloso, certo? E só para você saber, a escrupulosidade é como a incredulidade. Mas é pegar algo e examiná-lo de todos os ângulos para ter certeza de que é o Senhor, mesmo quando a pessoa já teve uma confirmação de que é o Senhor. Então você está sendo escrupuloso. Oh, cara, sou tão culpado, Senhor. Oh. E a Madre Claire diz, eu disse, podemos seguir em frente. Ele disse, podemos seguir em frente sem ser escrupulosos, certo? E eu disse, certo. Agora você vê por que eu te chamei de gêmeo Tomé? Eu ri. Vejo sim, Senhor. Recebi sua paz. Estou tão feliz que os terei em breve. O dia para obtê-los era 2024. Eles têm que ser feitos. Meu querido, Jesus continuou, há uma linha tênue a percorrer entre a cautela santa e a crença. Cabe a você discernir com a minha graça. Eu sempre vou te ajudar, mas me peça. E quando você pedir, acredite que realmente receberá essa ajuda. E essa foi a mensagem final de Jesus. Ó Senhor, livra-nos todos da escrupulosidade e da incredulidade, especialmente a mim. Ó família, continuem, por favor, a orar por mim. Deus abençoe vocês. Até a próxima mensagem que está chegando muito em breve, a visitação celestial.